Tá gravando, será? Tá gravando. Pessoal, boa noite. Meu nome é Tiago e eu vou dar uma aula sobre ecologia para vocês, né, para o pré-colune, mais especificamente sobre os níveis tróficos, né, e, a, e as pirâmides. Eu só vou aqui apresentar a minha tela, só um minuto. Tela inteira. Ah, um minuto. Eu peço perdão de antemão pelo pelo pelos barulhos que vão estar por aí, porque minha casa fica muito perto da rua e acaba tendo interferência, né, das pessoas que passam na rua. Só um minuto. Eu acho que vai compartilhar agora. Eu aviso também de antemão que é um resumo, né? Então, assim, espera-se que vocês já tenham lido um conteúdo, já tenham uma boa base. Aqui eu vou passar bem superficialmente e vou é, explicar e tentar responder algumas questões de vestibular. Eu acho que já está gravando e agora a gente vai compartilhar. Como eu falei, né, níveis tróficos. Então, primeiramente a gente vai definir o que é uma pirâmide ecológica. Uma pirâmide ecológica, ela representa graficamente a estrutura trófica de um ecossistema, né, sendo a base ocupada pelos organismos produtores, seguidos dos consumidores primários, depois os secundários, terciários, respectivamente. Basicamente é isso aqui, ó, essa pirâmide aqui, ó. Então aqui na base se localizam os produtores, que são os organismos autotróficos, né, autotróficos, que realizam a fotossíntese, né, para a produção da sua própria biomassa e que são consumidos pelos consumidores primários, em seguida consumidores secundários e no topo os consumidores terciários. Os níveis tróficos nada mais é do que essas camadas da pirâmide, como eu falei, né? Os produtores. Por exemplo, as plantas elas utilizam a luz solar para produzir produzir a sua biomassa, né? E elas são consumidas pelos herbívoros, né? E os herbívoros são os consumidores primários, que consomem os produtores, que são as plantas. Esses herbívoros podem ser uma lebre, por exemplo, que come a planta, e que é consumida por um gavião, consumidor secundário, por exemplo. Então, assim vai. E essa é a estrutura da pirâmide. Existem três tipos de pirâmide. A pirâmide de números, ela leva em consideração o número de indivíduos em cada nível trófico. Então, dá para a gente levar em consideração que existe a pirâmide direta e a pirâmide invertida nesse tipo de pirâmide. A pirâmide direta é aquela pirâmide, como eu mostrei aqui, ó. Como eu mostrei aqui. A pirâmide nesse formato padrão, né? Produtores aqui na base bem maior do que os consumidores primários, do que os consumidores secundários e assim por diante. A pirâmide direta, como eu expliquei, é assim, né? Então, por exemplo, a base apresenta um número maior de indivíduos, por exemplo, 1000 plantas que alimentam 100 insetos, que alimentam 20 pássaros, os quais alimentam uma única cobra. E isso é o quê? É aquela escadinha mesmo, a pirâmide vai crescendo. Já a pirâmide invertida, ela compõe, né? Ela não é da forma convencional e ela pode sofrer algumas variações nessa morfologia, né? Nessa forma. Então, aqui nesse cantinho, a gente tem uma imagem, né? Que é uma imagem que representa essa pirâmide inversa. Uma árvore, ela pode alimentar 200 insetos, que pode alimentar 4 pássaros. Então, assim, aqui a gente já vê que a pirâmide está disforme. Mas essa árvore, perdão, a gente tem que levar em consideração que o quê? Ela possui um porte muito maior. Então, por possuir um porte muito maior, ela dá conta de alimentar 200 insetos, né? E assim por diante, a pirâmide vai afunilando. Isso é um exemplo de uma pirâmide inversa, que é disforme de número, né? No caso, uma árvore, uma quantidade, né? Alimenta 200 insetos. Existe a pirâmide de biomassa também, né?
E essa pirâmide de biomassa, ela, ela é o quê? Ela se baseia na quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico, né? Então, assim, a gente vai delimitar uma área, né? Igual aqui, é uma área, por exemplo, de um parque, por exemplo, uma área menor, e a gente vai ver a quantidade, né, de peso da biomassa que tem nessa área, porque essa pirâmide, né, ela é expressa em quilogramas por metro quadrado, quilogramas por metro quadrado. Então, aqui, ó, a gente pode ter, por exemplo, uma determinada área, 500 quilos de plantas, né, que vão alimentar, sei lá, 100 quilos de insetos, que vão alimentar 50 quilos de sapos. Então, nessa proporção, a gente percebe que precisa de muita planta, né, para alimentar uma certa quantidade de insetos, que vão alimentar uma certa quantidade de sapos. Só que nessa pirâmide a gente pode ter uma anomalia também, porém em ambientes aquáticos, que é a questão do fitoplâncton. O fitoplâncton, em ambientes aquáticos, ele possui uma quantidade menor do que o zooplâncton, que é um consumidor primário, aqui como vocês podem ver. Então, ele vai alimentar essa quantidade aqui, ó, de zooplâncton. Mas como que isso ocorre? Isso ocorre porque o fitoplâncton, apesar de uma quantidade menor, ele se multiplica muito mais rápido. Então, ele consegue compensar a massa perdida, né, a quantidade perdida, e consegue, mesmo em quantidade menor, né, alimentar o zooplâncton. Só é a única exceção, né, os ambientes aquáticos. Isso já não acontece nos ambientes terrestres, porque uma planta, vamos supor, eu tenho uma plantinha para alimentar 2 vacas. Não vai dar. Não vai dar para alimentar 2 vacas. Né? Então é preciso ter a forma da pirâmide aqui bonitinha. Mas nos ambientes aquáticos temos essas questões aqui do fitoplâncton. E existe a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela baseia-se na quantidade de energia em cada nível trófico, sendo apresentada em quilocalorias por metro quadrado ano. Então, a mesma coisa, delimitou uma área e vai quantificar a energia, né, que está nesses níveis tróficos desse ecossistema, né, dessa ecologia dali. Então, esse tipo de pirâmide apresenta a forma direta apenas, ou seja, é uma forma padrão. Então, sempre que quando cair numa questão de vestibular, pirâmide de energia, você não vai pensar em forma disforme, vai pensar nessa forma aqui, ó, padrão, de escadinha mesmo. Sabe por quê? Porque as plantas, vamos supor, né, os produtores primários aqui da Terra, vão utilizar energia solar para produzir sua biomassa e realizar o seu metabolismo. Nessa realização de metabolismo, ela vai gastar uma certa energia. Apesar de utilizar essa energia para crescer e para se expandir, ela vai utilizar uma parte dessa energia. Então, uma parte dessa energia, entre aspas, vai ser perdida e já vai ser disponibilizada em menor quantidade para os consumidores primários, que são os herbívoros, por exemplo. Então, eles vão consumir bem menos energia do que as plantas consumiram. E assim por diante, os consumidores secundários vão ter uma menor quantidade de energia também, porque os consumidores primários vão utilizar essa energia para expandir, para crescer, mas também vão utilizá-la no seu metabolismo. Então, tendo em vista isso, a gente vai passar agora para as questões. A questão número 1 aqui, né? Considere a cadeia alimentar e as pirâmides que a representam. As pirâmides 1 e 2 representam, respectivamente, então aqui, ó, a cadeia alimentar: árvore, inseto, pássaro e cobra. Beleza? Então a gente tem que representar respectivamente. Aqui vocês podem dar uma pausa e tentar responder. Aqui eu já vou dar uma resposta direta e tentar dar uma explicada. Então aqui, ó, ela representa uma biomassa e energia? Não sei. Vamos analisar aqui a imagem. Uma árvore. Uma árvore. Questão da pirâmide de quê? Qual pirâmide aqui, ó? Então vocês podem responder. Vocês lembram que aqui está pedindo aqui, ó, representa a pirâmide de energia. Vocês lembram que eu falei da pirâmide de energia, que ela é um modelo padrão? Então, letra B. Eu já coloquei aqui para dar uma agilizada. Um modelo padrão. Então, sempre quando pedir, ou quando tiver pirâmide de energia, vai ser esse modelinho
aqui. Então, a 2 a gente já sabe que é uma pirâmide de energia. Uma pirâmide de número, por quê? Porque a árvore, apesar dela poder ter essa energia toda que vai alimentar esses insetos, que vai alimentar esses pássaros, que vai alimentar a cobra, né, que nesse modelo de escadinha, ela é apenas uma árvore, né? Então, se for comparar na pirâmide de número, é uma árvore, uma quantidade que vai alimentar o quê? Muitos insetos, uma quantidade de pássaros e uma quantidade de cobra. Então, a gente pode marcar a letra B. Estou passando bem rápido, galera, para não dar, não estender muito a aula. Na número 2, vamos ler aqui então. Considere uma pirâmide ecológica com os seguintes níveis tróficos: 3 árvores, 300 gafanhotos e 2 aves. A partir desse dado, analise as figuras a seguir. Então aqui a gente tem as figuras, né? E aqui vamos para o lado para ler aqui de uma vez e tentar decifrar nesse mistério. Quais as figuras representam a melhor quais das figuras representam melhor a pirâmide de energia e de número, respectivamente? Então, aqui, vocês lembram que eu falei que pirâmide de energia é sempre a pirâmide padrão, né? É sempre esse modelo padrão aqui, então não tem outra, vai ser A1. Se é respectivamente A1 é uma pirâmide de energia. Agora a gente tem que desvendar A2, né? Então, vamos ver aqui qual que dessas figuras que representam A2 não, perdão. Vamos ver qual dessas figuras que representam a pirâmide de número. Temos o quê? 3 árvores para 300 gafanhotos. Então a gente sabe que a barrinha de consumidores, perdão. Dei a resposta. A gente sabe que a barrinha de consumidores primários, no caso, ela é maiorzinha, porque são 300 gafanhotos. Então pode ser A3 ou A2. Só que são o quê? 3 árvores, tá? 3 árvores, 300 gafanhotos e 2 aves. Então, aqui, a quantidade de árvores são maiores do que a quantidade de aves. Então, aqui a barrinha aqui de baixo, maiorzinha. Aqui muito, né, discrepante, 300 gafanhotos. E aqui as aves. Então, letra A, 1 e 2. Próxima questão aqui, número 5 do Mackenzie, para finalizar. As figuras acima, no caso aqui abaixo, né, representam pirâmides ecológicas, considerando a cadeia alimentar, fitoplâncton, zooplâncton, peixes, as pirâmides de energia, de biomassa e de números em um dado momento são respectivamente. Então, aqui a gente pode falar, pirâmide de energia é sempre a pirâmide padrão. Estou mostrando aqui com o dedo, mas esqueci da setinha. É sempre a pirâmide padrão. Então, a pirâmide de energia vai ser a letra A. Então, a gente pode ter ou a D, ou a C, ou a letra A mesmo aqui como resposta. Vocês lembram que a questão do ambiente aquático para a pirâmide de biomassa é invertido, né? É um pouco diferente, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que, né, igual eu mostrei aqui, vou mostrar para vocês, que aqui no ambiente aquático, o fitoplâncton, ele consegue alimentar, porque ele se multiplica muito, o zooplâncton, que tem uma quantidade maior. Então, aqui a gente pode ver, que a letra B se encaixa bem, fitoplâncton, uma quantidade menor do que o zooplâncton, mas o zooplâncton uma quantidade maior do que os peixes. Então, aqui a letra B é uma forte candidata. E para números, o zooplâncton, ele pode ter uma grande quantidade de números, apesar de não ter uma grande quantidade de biomassa. Então, a gente pode chutar ou observar que é a letra A. Mas aqui a gente já formou A, B e A de novo. Então, a gente pode falar que é a letra D, porque aqui não falou se a gente poderia repetir. Muita gente poderia falar A, B e C, mas não é. É A, B e A. Por que a letra C não? Porque o fitoplâncton, em questão de quantidade, ele teria que ser um pouco maior para alimentar o zooplâncton. Porém, mesmo em quantidade menores, né, do zooplâncton, aqui, a pirâmide está completamente invertida. Ele poderia sim, porque ele se multiplica rápido, mas aqui a pirâmide está completamente invertida. Porque o peixe, ele não pode ser uma quantidade muito maior do que
do que o zooplâncton, porque aí a gente desbalanceia a pirâmide, entendeu? Então, esses problemas ecológicos que a gente tem, muitas vezes está nessa questão da pirâmide. Se tem muito peixe e tem pouco alimento, muito peixe vai morrer para equilibrar, porque não vai ter alimento para todo mundo. E é o que mostra aqui na letra C, tá com muito peixe, pouco zooplâncton, então aqui, um pouquinho aqui vai morrer de fome, não vai ter alimento para todo mundo. É isso, pessoal. Espero ter ajudado aqui a letra D, certo? Espero ter ajudado, perdão pelas interferências, e qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail e perguntar as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado. Vou parar a apresentação aqui e vou parar a gravação também.